Tem coisa que a gente vê e pensa, isso só pode ser piada, pois foi exatamente o que disseram quando viram o porteiro da cobertura mais cara do prédio lendo Shakespeare na portaria. Sim, Shakespeare. O homem estava lá, com a farda amassada e a caneta Bic azul no bolso, lendo Rei Lear, como quem lê bula de remédio. E o pior não foi isso. Foi o riso debochado do dono da cobertura, um milionário que não aceitava que o mundo pudesse girar sem ele no centro. Vai me dizer que entende essas baboseiras aí, seu Silas, zombou ele, com um copo de uísque de 18 mil reais na mão. E o porteiro só levantou os olhos, fechou o livro com calma e respondeu com voz mansa. Quem entende sofrimento, entende Shakespeare, sim, senhor. O silêncio bateu como trovão, mas o riso voltou minutos depois, ecoando alto pelo saguão. O nome dele? Henrique Moura, herdeiro do Império Moura Tech, dono de uma rede de empresas em 5 países. Jovem, arrogante, bonito e acostumado a ser bajulado até pelo espelho. O que ele não sabia era o tamanho da história que aquele porteiro carregava nas costas. E nem imaginava que seria ela, que viraria sua vida do avesso, porque naquela noite o porteiro fez algo que ninguém esperava. Guardou o livro, olhou para o elevador social, que nunca usava, e entrou nele. Subiu até a cobertura, sozinho. E o que aconteceu lá em cima, ninguém ousou contar até hoje. Mas eu vou contar. Porque a verdade, meu filho, ela sempre acha um jeito de subir também. Se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Senão, vai perder o resto desse causo. A campainha da cobertura soou 3 vezes. 3 toques secos, decididos, sem hesitação. Lá dentro, Henrique ria com 2 amigos engravatados. Estavam bebendo, falando bobagem e fazendo apostas idiotas com valores que dariam para comprar um carro popular. Um deles arregalou o olho quando ouviu a campainha. Você chamou alguém, Henrique? Chamei nada. Deve ser engano, ou delivery da vizinha, respondeu rindo. Mas quando abriu a porta, o sorriso congelou. Na frente dele, de pé, estava Silas, o porteiro. Sem farda, sem crachá, sem abaixar o olhar. Henrique quase cuspiu o gole de uísque. Você tá maluco, é? O que tá fazendo aqui em cima? Isso é invasão. Silas deu um passo à frente. A voz era serena. Eu vim entregar uma história. Uma que talvez salve a sua. Os amigos riram, achando que era algum tipo de brincadeira. Mas Silas puxou um caderno velho do bolso, de capa dura, surrado nas pontas. Parecia um diário antigo. Você vive rindo dos meus livros, Henrique, mas tem um aqui que você devia ler, e rápido. Henrique, com o ego inchado e o álcool subindo, perdeu a paciência. Vai se catar, Silas. Some da minha casa. Silas não se mexeu. Só levantou o diário devagar. Antes de me mandar embora, abre na página marcada. Só isso que te peço. E virou as costas. Foi embora. Calmo, como quem sabe que deixou uma bomba relógio atrás. Henrique ficou ali parado, com o caderno na mão, os amigos em silêncio. Curiosidade é bicho traiçoeiro. Mesmo achando ridículo, ele abriu. Na primeira linha da página marcada estava escrito: para Henrique Moura, a verdade que você nunca quis ler. E logo abaixo, em letra firme: se você está lendo isso, é porque chegou a hora de saber que o seu sobrenome não começou com você. O silêncio pesou na sala. Henrique fechou o diário com força. Mas já era tarde, porque tem coisas que a gente só precisa ver uma vez, para nunca mais conseguir desver. E naquela noite, ele não conseguiu dormir. No dia seguinte, Silas não apareceu no trabalho. E Henrique começou a investigar o que aquele maldito diário queria dizer. Henrique passou o dia inteiro com o diário na mão. Estava irritado, impaciente. Parecia que um mosquito tinha entrado dentro da alma dele e não parava de zunir. Tentou trabalhar, mas não conseguia. Tentou beber, mas nem o uísque descia. Aquelas palavras ecoavam como martelada no juízo. Seu sobrenome não começou com você. O que esse maluco quis dizer com isso?
Ele resmungava, andando de um lado para o outro na cobertura. Chamou o pai por chamada de vídeo, mas o velho estava em Dubai, jogando golfe com algum príncipe. Nem quis papo. Depois a gente fala disso, Henrique. Não fica dando atenção para doido, não. Mas o problema era que aquilo não parecia coisa de doido. Na parte de trás do diário havia uma foto colada, preto e branco, embaçada, mas dava para ver dois homens sentados num banco de praça. Um deles era igualzinho ao Silas e o outro era o avô de Henrique. A mão dele começou a suar. Folheando o caderno, Henrique descobriu recortes de jornal antigo, cartas amareladas e até um bilhete escrito com a caligrafia do seu avô. Se algum dia o Henrique souber disso, me perdoa. Eu fiz o que achei certo para proteger a família. Proteger do quê? Gritou ele, jogando o diário longe. Mas a resposta não vinha. Na portaria, o substituto de Silas só sabia dizer que ele havia pedido folga por tempo indeterminado. Henrique sentiu um incômodo que não conhecia. Vergonha. Não da situação, mas de perceber que talvez aquele porteiro soubesse mais sobre sua família do que ele mesmo. Ele decidiu voltar ao caderno. Num dos trechos havia uma frase sublinhada. A verdade foi enterrada em 1983, no fundo do Galpão 7. Mas a terra ainda geme. Galpão 7. Henrique digitou o nome no sistema da empresa. E lá estava, uma propriedade esquecida nos registros da Moura Tech. Um galpão velho, abandonado, no subúrbio. Ele pegou as chaves do carro na hora. Porque quando a pulga entra atrás da orelha, meu filho, ou você coça ou enlouquece. O que ele encontrou lá foi mais do que terra remexida. Henrique dirigiu como se estivesse fugindo de si mesmo. O caminho até o galpão era um zigue-zague entre ruas esburacadas, cheiro de óleo queimado e aquela poeira grossa que gruda até no orgulho. Parou o carro em frente a uma estrutura de ferro corroído, placas penduradas por arames e um cadeado que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Ele empurrou a porta e ela abriu. Ali dentro, o tempo não só parou, ele apodreceu. Telhas quebradas, documentos espalhados, cheiro de mofo misturado com ferrugem. E no fundo, escondido atrás de prateleiras caídas, havia um cofre pequeno, enterrado até a metade sob entulho e pó. Henrique forçou a tampa. Estava enferrujada, mas cedeu. Lá dentro não havia dinheiro, nem joias. Havia papéis. Muitos, certidões, fotos antigas, contratos rasgados. E um envelope pardo com o nome Silas de Almeida escrito à mão. Mas o que o deixou pálido foi um outro documento com o nome do avô estampado em letras grandes. Reconhecimento de filiação, Silas de Almeida Moura. O mundo de Henrique desabou ali mesmo. O quê? Ele balbuciou, sentindo a mão tremer. Folheou o papel de novo. Era oficial, assinado e carimbado. Silas era filho do avô dele. Ou seja, Silas era tio de Henrique, um porteiro, desconhecido, esquecido pela família. O sangue bateu no ouvido dele, a cabeça rodou. Henrique se ajoelhou no meio do galpão. O homem que ele zombava era parte do sangue que ele ostentava. Ali ele entendeu. Por que Silas lia Shakespeare? Porque só quem já foi traído pela própria história entende o peso de uma tragédia. O diário era um pedido de justiça, um último recurso de alguém que foi apagado da genealogia por vergonha, por racismo ou por ganância. E agora queria ser lembrado. Henrique pegou tudo, levou para o carro. E pela primeira vez na vida, ele não sabia quem era. Ou melhor, sabia e não gostava. Mas o pior ainda estava por vir, porque ele decidiu confrontar a própria família. E tem verdades que, quando são ditas, não voltam mais para o peito. Henrique chegou em casa com o rosto abatido. A cobertura, tão silenciosa quanto fria, parecia ecoar as mentiras da família como uma catedral do fingimento. Ele espalhou os documentos na mesa de vidro da sala. O diário, a certidão, as cartas antigas, a foto do avô com Silas no banco da praça, tudo ali. Tudo provando o que ninguém jamais ousou dizer. Fez uma chamada de vídeo para o pai. Desta vez, ele atendeu.
Henrique, tô no meio de um compromisso, pode ser mais tarde? Henrique girou a câmera do celular e mostrou a certidão de filiação. Silêncio. Do outro lado da tela, o rosto do pai empalideceu. Onde você achou isso? Sussurrou. No galpão 7. Abandonado. Igual vocês abandonaram o Silas. O pai tentou rir, nervoso. Isso é bobagem, documento falso. Esse cara inventou tudo. Ele era só um funcionário. Ele é meu tio! A voz de Henrique estourou no ar. As janelas vibraram. O coração dele parecia bater no peito do avô agora. Vocês esconderam isso a vida toda. Por quê? O pai esfregou os olhos, depois o rosto. Respirava fundo, como se lutasse contra alguma coisa muito antiga e pesada. Porque a mãe dele era empregada. E porque naquela época isso não era bem visto. Seu avô achou melhor manter a reputação da família intacta. Foi o preço do império. Um bastardo não cabia no retrato de Natal. Henrique ficou estático. Vocês apagaram a história de um homem para manter uma mentira bonita num porta-retrato. O pai suspirou. Henrique, se você começar a cavar esse passado, vai destruir tudo o que construímos. Henrique abaixou o celular, olhou para o diário e disse, quase num sussurro, então tá na hora de reconstruir, com o que sobrou de verdade. Desligou. Naquela mesma noite, redigiu uma carta, endereçada ao Conselho da Mouratec, e nela escreveu com todas as letras: Silas de Almeida Moura é parte legítima da família e merece o reconhecimento público, legal e moral. O que veio depois foi um vendaval, porque mexer com herança e nome de família rica é cutucar leão com vara curta. No dia seguinte, ele recebeu uma intimação judicial da própria tia. E é aí que a história começa a pegar fogo de verdade. Henrique acordou com batidas secas na porta. Era o advogado da família, terno preto, olhar gelado e uma pasta na mão. Trouxe uma notificação, senhor Henrique. A senhora Carmen Moura está acionando judicialmente o senhor por calúnia e tentativa de difamação do nome da família. Henrique abriu a pasta, leu cada linha com a respiração presa. Sim, estavam mesmo tentando calar ele. A tia, irmã do pai, alegava que Henrique estava mentalmente instável e em processo de delírio por luto hereditário. Luto hereditário? Ele bufou. Agora até o sangue apagado virou doença? O advogado não respondeu, só abaixou os olhos. Henrique estava sozinho, com o pai em Dubai, a mãe enclausurada num spa de silêncio e os tios articulando para proteger o império. Ele só podia contar com quem? Com o homem que ele humilhou, Silas. E o pior é que não sabia onde encontrá-lo. Foi até a portaria no dia seguinte. O novo porteiro disse que Silas entregou o uniforme e foi embora sem dizer nada. Só deixou isso aqui para o senhor, disse, entregando um envelope. Henrique abriu. Era um bilhete escrito à mão. Você encontrou o que eu escondi. Agora precisa encontrar o que eu protegi. A verdade não acaba no papel. Ela respira. No fim do bilhete, um endereço. Rua São Geraldo, número 208. Henrique foi sem pensar duas vezes. Chegando lá, deu de cara com um sobrado simples, tijolo à mostra, jardim mal cuidado e roupa no varal. Tocou a campainha. Quem abriu foi uma menina de uns 9 anos, cabelo preso, camisa do Harry Potter e um olhar desconfiado. Oi, você é o moço rico? Henrique estranhou. Desculpa, quem te falou isso? Uma voz surgiu de dentro da casa. Eu falei, Marina. Silas, vestindo uma camisa velha, chinelo de dedo, com um pano de prato no ombro e um avental manchado de molho. Henrique travou. Essa menina é sua filha? Perguntou com a voz embargada. Silas apenas sorriu. Ela é o motivo de eu não ter contado nada antes. O mundo que me apagou não vai apagar ela também. Henrique sentiu um nó na garganta, porque entendeu ali que a história era maior do que ele. Era sobre memória, sobre justiça, sobre dar nome a quem teve tudo roubado, menos a dignidade. Mas a família não ia deixar barato. E na semana seguinte, Henrique foi destituído da presidência da Mouratec. A carta dele tinha virado escândalo.
E a elite não perdoa traição de sangue, mesmo que o sangue seja o mesmo. Agora era guerra. Henrique deixou o prédio da Mouratec com a cabeça erguida. Enquanto os acionistas sussurravam pelas costas, ele sorria por dentro. Porque às vezes perder o trono é a única forma de sentar do lado certo da mesa. Nos jornais, o escândalo já era manchete. Herdeiro da Mouratec denuncia segredo de décadas e é afastado da empresa. E em letras menores, bem discretas, porteiro seria parente oculto da família. Henrique olhava aquilo tudo com uma mistura de raiva e alívio. O mundo sabia, ainda que zombassem, ainda que duvidassem. Agora, o nome de Silas existia e não podia mais ser apagado. Silas, por outro lado, continuava na mesma. Casa simples, café coado na hora, caderno na mesa, Marina, a filha, estudando com lápis gasto até o toquinho. Você mexeu num vespeiro, Henrique, disse Silas numa tarde qualquer. E você ficou calado a vida toda. Não por covardia, por proteção. Silêncio. Henrique encarava aquele homem com mais admiração a cada dia. Tão sereno, tão firme, tão dono de si. Diferente de tudo o que aprendeu dentro dos muros dourados da elite. Num desses encontros, Marina perguntou: Tio Henrique, por que você saiu da televisão? Porque tem gente que não gosta de verdade, Marina. Gosta de espelho. E eu quebrei o espelho deles. Ela sorriu. E mamãe dizia que o vovô tinha 2 filhos, um na frente das câmeras e outro nos bastidores. Henrique olhou para Silas. Silas desviou o olhar. Era isso. O avô sabia. Sempre soube. E ainda assim, preferiu esconder Silas atrás da farda. Pelo bem da imagem, pelo preconceito da época, pela covardia mesmo. Mas Henrique já tinha tomado sua decisão. No mês seguinte, vendeu um dos apartamentos que tinha em Paris e, com o valor, reformou o Galpão 7. Ali, fundou o que chamou de Instituto Silas Moura. Educação não tem uniforme. Livros, aulas, palestras, apoio psicológico, reforço escolar, literatura de verdade para quem sempre ficou do lado de fora da biblioteca. Uma placa de ferro cravada na entrada dizia: Quem riu de mim lendo, hoje lê porque eu resisti. O Instituto virou notícia, virou símbolo. E numa das primeiras aulas, Marina leu em voz alta o mesmo trecho de Shakespeare que Silas lia naquela portaria. Choramos ao nascer, porque chegamos a este imenso hospício. Henrique, ao fundo, deixou uma lágrima escorrer, mas doía. Porque a família ainda tramava nos bastidores, ainda acusava, ainda zombava, e agora tinham armado algo mais grave, porque quando a elite perde no jogo limpo, ela parte para o golpe sujo. 3 semanas depois da inauguração do Instituto Silas Moura, Henrique recebeu uma notificação urgente. A família estava processando ele por uso indevido do nome Moura em instituição particular sem autorização do grupo familiar. Era o cúmulo. Queriam apagar Silas mais uma vez, agora por meio dos tribunais. E pior, entraram com pedido liminar para suspender as atividades do Instituto, sob a alegação de que ele manchava o legado corporativo da família Moura. Henrique bufou de raiva. O legado que eles construíram em cima do silêncio de um irmão? Que legado é esse? O advogado dele, um amigo antigo de faculdade, tentou acalmar. Henrique, o caso é simbólico, mas eles têm influência. Juízes almoçam com eles. Padres rezam missa privada. Até as colunas sociais vão jogar contra você. Então a gente vai com o que eles não têm. Verdade. No mesmo dia, Henrique gravou um vídeo. Sentado na escada do galpão, com o diário de Silas nas mãos, ele olhou direto para a câmera e disse: Meu nome é Henrique Moura, e eu carrego esse nome não por riqueza, mas porque hoje eu sei o preço do que ele esconde. Se quiserem tirar o meu nome da família, que tirem. Mas não ousem apagar o nome de quem construiu a parte mais nobre dessa história, Silas. Meu tio, meu exemplo, meu sangue. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações em 3 dias. Jornais, influencers, professores, artistas, todo mundo comentando.
Justiça por Silas virou tendência, mas com a pressão veio o contra-ataque. A tia Carmen mandou divulgar um dossiê falso contra Silas. Diziam que ele tinha antecedentes, que mentia sobre o passado, que era um funcionário rancoroso tentando subir pela mídia. Silas recebeu a notícia em casa, lendo o jornal. Não disse uma palavra, só abaixou a cabeça. Marina, filha, se encolheu no colo dele e sussurrou: "Pai, eles vão tirar a gente daqui?" Silas apertou os olhos, engolindo a dor. Henrique chegou minutos depois. "Eles podem tirar a gente de tudo, menos da história." Mas Silas já estava cansado. Cansado de ser fantasma, de lutar sozinho, de ter que provar que existia o tempo todo. Henrique viu nos olhos dele o risco de desistência. E é aí que as histórias começam a mudar. Quando quem carrega o mundo nos ombros pensa em deixar ele cair. Naquela noite, Silas desapareceu. Saiu de casa e deixou um bilhete. "Perdoa, Henrique, mas algumas lutas a gente cansa antes de vencer." O desespero tomou conta, porque às vezes a justiça vem tarde demais. Henrique correu por toda a cidade. Delegacia, hospital, rodoviária, nada. Silas tinha sumido feito poeira levada por vento bravo. Marina não falava. Só ficava abraçada no travesseiro dele, o cheiro do pai ainda no pano. O som da ausência berrando em silêncio. Henrique, destruído, fez o que nunca pensou que faria. Foi ao túmulo do avô. Sim, aquele mesmo que deu o sobrenome à fortuna, mas negou ele ao próprio filho. Parou diante da lápide de mármore negro. E ali, sem câmeras, sem plateia, sem orgulho, ele falou: "Você me ensinou que Moura era sinônimo de poder, mas hoje eu entendo que Moura também é silêncio, covardia e vergonha. O filho que você escondeu foi o homem mais digno que eu já conheci. E se ele morrer por sua culpa, você não merece nem esse chão onde te enterraram." Chorou, não como criança mimada, mas como o homem que perdeu um pedaço do que poderia ter sido. Na volta para casa, passou na frente do instituto. Havia velas acesas, flores, cartazes com frases como: "Cadê o Silas? Ninguém apaga quem ensinou a ler. Herói silencioso." Gente da comunidade, ex-alunos, vizinhos, todos ali. O porteiro virou símbolo. Henrique subiu no parapeito e falou com a voz embargada: "Silas não sumiu. Ele foi buscar forças e, quando voltar, vai encontrar isso aqui mais forte do que nunca." Mas a verdade é que ele duvidava, até que dias depois um envelope chegou, sem remetente. Dentro, só uma foto. Silas, sentado num banco, de frente para o mar, em Paraty. E no verso, escrito com a mesma letra firme do diário: "Todo filho rejeitado precisa mergulhar no silêncio, para emergir de volta homem inteiro." Henrique foi atrás. Chegou à praia, caminhou pelas pedras e lá estava ele, sentado, o olhar no horizonte, a alma em construção. "Demorou para me achar, Henrique?" disse Silas sem virar o rosto. "Tive que aprender a procurar do jeito certo." Silas respirou fundo. "Você entende agora por que eu nunca contei nada?" Henrique respondeu com a voz firme: "Porque você não queria revolta, queria respeito. E agora, tio, o mundo inteiro te escuta." Silas abaixou a cabeça. Uma lágrima correu. "Eu só queria que meu pai tivesse feito isso. Agora é tarde para ele, mas não para você, nem para Marina." Naquele momento, o mar lavou o passado, mas a família ainda preparava o golpe final. E dessa vez era Marina o alvo. A notícia chegou como facada em envelope selado. Henrique estava de volta ao instituto quando recebeu uma intimação urgente. O documento, assinado por um juiz influente da comarca, dizia que Marina, filha de Silas, seria alvo de um pedido de guarda provisória sob justificativa de ambiente instável e exposição indevida em conflito familiar midiático. Em outras palavras, queriam tirar a menina dele. Henrique leu e releu. O papel tremia nas mãos. Era a elite usando a criança como munição, tentando destruir Silas por onde doía mais. O amor correu até Paraty.
Chegou ofegante na casa simples onde Silas estava hospedado. Marina, ao ver Henrique, correu para o abraço, mas o rosto dela já não tinha o mesmo brilho. Eles falaram que vão me levar para uma casa sem livros, disse baixinho. Silas segurava uma folha amassada, o mesmo documento. Os olhos dele não tinham raiva, tinham luto, luto de quem vive perdendo antes mesmo da luta começar. Eles não vão tirar ela de mim, Henrique, nem que eu tenha que desaparecer de novo. Henrique respondeu firme: não vai sumir, vai aparecer, vai se levantar, vai lutar, porque agora você tem gente do seu lado. Naquela noite, eles voltaram para a capital. No dia seguinte, Henrique entrou na sala do mesmo juiz que assinou a medida, com uma pasta na mão. Dentro estava tudo: vídeos de Marina lendo, cartas da escola, depoimentos de professores, provas do vínculo entre pai e filha. Mas Henrique foi além. Colocou no gravador e disse: Vossa Excelência, se Marina for retirada do pai, a Mouratec vai responder por perseguição, preconceito e manipulação judicial. E eu vou divulgar tudo, nome por nome, inclusive o seu. O juiz gelou. Silêncio por segundos longos demais. E então, num murmúrio: Vamos reconsiderar a medida. Dê entrada no pedido de revisão. O processo será arquivado por ausência de urgência. Henrique saiu da sala com o sangue fervendo. Silas esperava do lado de fora. Deu certo? Perguntou ele. Por enquanto, mas isso não acaba aqui, tio. Silas sorriu, aliviado. E foi nesse momento que Marina surgiu com um papel nas mãos. Tio Henrique, posso mostrar uma coisa? Era um desenho. Ela tinha desenhado ele, Silas e ela, abraçados na frente do instituto. No topo do papel, ela escreveu com letra infantil: Família é quem luta junto. Henrique não conteve as lágrimas. Silas também não. Naquela hora, eles entenderam que tinham perdido o sobrenome da elite, mas tinham ganhado algo que nenhum testamento do mundo pode dar: dignidade de raiz. Mas a família Moura ainda não tinha dado o último golpe, e quando ele veio, foi de cima, de onde ninguém esperava. Henrique estava na recepção do instituto quando recebeu a ligação. Era o advogado. Henrique, preciso te contar algo que vai virar tudo de cabeça para baixo. Ele foi direto ao ponto. Seu avô deixou um testamento secreto. E nele, Silas é citado como herdeiro. Henrique quase deixou o celular cair. Como assim? O testamento já tinha sido lido há anos. Sim, mas esse foi feito antes, e estava com um antigo contador da família, que morreu há 2 semanas. O documento apareceu numa auditoria interna. A voz do advogado ficou mais grave. Se for validado, Silas tem direito a uma parte da herança, uma parte considerável. Henrique não sabia se sorria ou chorava. Silas, herdeiro legítimo. O homem que durante anos foi reduzido a uniforme e crachá, agora podia sentar na mesa como um Moura de nome e papel. Mas claro, o inferno explodiu no outro lado da família. A tia Carmen entrou com pedido de anulação. Alegou que o avô havia sido manipulado emocionalmente por Silas na juventude. A mesma elite que se dizia moralista, agora chamava de erro afetivo a paternidade de um homem negro e humilde. Henrique não deixou barato. Foi às redes, à imprensa, à justiça. Silas não quer o dinheiro, ele quer a verdade reconhecida. A ferida é profunda demais para ser paga em cifras, mas se eles acham que a justiça só escuta quem tem herança, então a gente vai bater na porta certa. Nos bastidores, Marina via tudo. A menina não dizia nada, mas desenhava. Um dia, entregou a Henrique um novo desenho, um livro aberto, e dentro dele, uma família escrita à mão. Silas, Marina, Henrique. A nossa história não cabe num cofre, disse ela. Na semana seguinte, houve a audiência preliminar. Silas, pela primeira vez, entrou num tribunal sem estar limpando o chão, de terno emprestado, mas com a postura de quem sempre andou em linha reta. A juíza leu o testamento com todos os olhos atentos. E no final disse: se as partes desejarem contestar, será marcada nova data.
mas os indícios de autenticidade são claros. A tia Carmen se levantou com os olhos em fogo. Isso é uma farsa. Ele quer destruir o nome da família. Henrique respondeu firme. Ele quer reconstruir o nome dele, que vocês tentaram enterrar. Silêncio. A audiência foi suspensa para a perícia dos documentos. Mas naquele mesmo dia, algo inesperado aconteceu. Silas recebeu uma carta, sem remetente, sem envelope bonito, só uma folha, escrita à caneta. Você venceu, mas cuidado, o nome que você quer honrar pode esconder mais do que você suporta saber. Na parte de trás, uma foto antiga. 3 homens. Um deles era o avô, o outro, Silas, e o terceiro, um rosto desconhecido, idêntico a Henrique, mas jovem, com o mesmo olhar. E ali começava um novo mistério, porque parece que o avô teve mais de um filho escondido. Henrique encarava a foto como quem encara um espelho quebrado. Os pedaços ali mostravam o rosto de um homem que ele nunca tinha visto, mas que parecia carregado da mesma inquietação que ele sentia agora dentro do peito. Quem é esse aqui, Silas? Perguntou ele, entregando a imagem. Silas observou demoradamente, e a expressão dele mudou. Esse homem se chamava Jonas. Foi o melhor amigo do nosso pai. Eles cresceram juntos no interior, mas depois sumiu. Henrique franziu a testa. Sumiu como? Um dia simplesmente não apareceu mais. Diziam que ele foi embora para São Paulo, virou andarilho, enlouqueceu. Outros diziam que morreu em briga de bar, mas nunca encontraram o corpo, nem notícia. Silêncio. Henrique então apontou para a semelhança. Ele é idêntico a mim. Como pode? Silas respirou fundo. Talvez ele não fosse só amigo do nosso pai. A frase pairou no ar. Henrique entendeu. Você está dizendo que ele pode ser meu avô também? Silas assentiu. Ou irmão do nosso pai, ou até filho. Nessa família, a árvore genealógica foi podada com machado. O mistério se aprofundava. Henrique decidiu investigar. Com a ajuda de um genealogista, rastreou registros antigos. E encontrou o nome de Jonas numa lista de internos de um antigo manicômio desativado na década de 90. Foi até o local. Um prédio abandonado, janelas quebradas, cheiro de urina antiga e abandono. Lá dentro, entre arquivos embolorados, Henrique achou a ficha. Jonas Ferreira dos Santos, internado em 1987, liberado em 1992, sem paradeiro posterior. Observação: fala pouco. Delírios sobre filhos perdidos. Nome que repete: Henriquezinho. O sangue de Henrique gelou. Ele saiu dali com o peito em chamas. Voltou para casa, sentou-se com Silas, mostrou o papel. E se eu não for filho do meu pai? Silas o encarou com calma. Henrique, mesmo que isso for verdade, o que você construiu, ninguém tira. Nem herança, nem sobrenome. Mas Henrique não conseguia dormir. Fez exame de DNA. Com a amostra dele, do pai e, com autorização da justiça, restos exumados do avô. O resultado chegou dias depois. Incompatível. Henrique não era neto biológico do patriarca Moura. E, portanto, não era herdeiro legítimo da fortuna. O mundo desabou. Quem zombava do porteiro por ler Shakespeare, agora era o bastardo da linhagem. Henrique riu alto. Silas, parece que a vida tem um humor que só Deus entende. Mas Silas respondeu com sabedoria. Agora você entende o que eu vivi, e ainda assim você é mais Moura do que todos eles, porque você lutou, e quem luta pela verdade já nasceu nobre. Henrique pegou o diário do tio. Na contracapa escreveu: a história verdadeira nunca é contada pelos vencedores, mas pelos sobreviventes. E naquela noite Henrique dormiu pela primeira vez sem se preocupar com o sobrenome, mas com uma certeza: ele não precisava de herança. Ele era a herança. Mas antes do fim, ainda havia uma última carta a ser lida, e ela vinha do próprio avô. A carta chegou numa manhã nublada, como se o céu soubesse que aquilo não ia ser leve. Um envelope amarelado, com lacre de cera vermelha. No verso, só 2 palavras escritas à mão: para Henrique.
Silas reconheceu de longe a caligrafia. É do nosso pai. Henrique engoliu seco, abriu com cuidado, desdobrou o papel que tremia entre os dedos. A carta começava com uma frase que parecia escrita com lágrimas secas. Perdão, meu filho, e sim, eu sei que não sou teu pai de sangue, mas talvez eu tenha sido o que consegui ser, e isso nunca foi suficiente. Henrique sentou, leu, devagar. Eu descobri que sua mãe estava grávida do Jonas numa noite que ela chorava, e eu não entendi o motivo. Ela me implorou para aceitar você como meu, e eu aceitei, não por nobreza, mas por medo. Medo do escândalo da elite, do meu nome no jornal ao lado da palavra bastardo. Você cresceu carregando o peso do meu orgulho, e isso te moldou, mas também te feriu. Henrique parou, respirou fundo, continuou lendo. Silas, esse nome eu enterrei com dor. Ele era meu filho de sangue, nascido de um amor proibido com uma mulher que jamais teria aceitação da minha família. Eu tentei esconder. Tentei pagar para calar, tentei sumir com ele, mas ele cresceu forte, cresceu digno, cresceu mais homem do que eu. As mãos de Silas tremiam. Ele reconheceu. Henrique assentiu com os olhos molhados. A história que construí tem prédios, ações e lucros, mas não tem paz. Quem quiser minha herança, que a leve, mas quem quiser meu perdão, que carregue minha verdade. No fim da carta, uma linha solta, como quem escreve e chora ao mesmo tempo. Perdoem o pai que vocês nunca tiveram, e me deixem descansar como homem que errou tentando acertar. Silas chorou. Henrique também. Mas não era dor, era libertação. Aquela carta era o último tijolo da prisão onde todos eles viveram por anos. E também a chave da saída. Henrique pegou a carta, o diário, a certidão, a foto com Jonas e foi até o instituto. Reuniu os alunos, os professores, os amigos, a comunidade. E lá, num auditório improvisado, leu a carta em voz alta. No fim disse, se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que família não se constrói com sangue, mas com coragem. E dignidade é herança que não se deixa em cofre, mas em gesto. Silas foi até o palco. Marina correu para o abraço dos dois. O aplauso durou minutos, e o silêncio depois durou mais ainda, porque era o silêncio da paz. Mas havia uma última decisão a ser tomada. Henrique tinha que escolher o que fazer com a fortuna da qual agora estava oficialmente excluído, e a resposta mudaria muita coisa. Na manhã seguinte à leitura da carta, Henrique se trancou em sua antiga sala, agora cedida ao instituto, e ficou por horas encarando a parede, como se tentasse enxergar além da tinta, além do concreto, além de si mesmo. Não era mais o Henrique herdeiro, nem o Henrique executivo, nem mesmo o Henrique da capa de revista de 2 anos atrás. Agora era só um homem com uma escolha na mão e um mundo nos ombros. Ele tinha perdido o direito legal à herança, mas ainda havia empresas, ações, propriedades em nome dele que não dependiam do sobrenome. Ele podia processar, brigar, arrebentar a porta do império e exigir o que era de direito, mas resolveu fazer o oposto. Tio, disse Henrique naquela tarde, você vai ser o único Moura que não herdou nada, mas vai ser o primeiro a receber tudo. Silas não entendeu. Mas como assim? Henrique sorriu. Colocou uma pasta sobre a mesa, documentos jurídicos, transferência de patrimônio, criação de uma fundação. Tô doando tudo, as ações, os imóveis, a parte que me cabe e até o que me tiraram. Tudo vai ser convertido para educação, saúde, cultura, um fundo para manter esse instituto por gerações. O nome vai continuar sendo Silas Moura, mas a herança agora é pública e imortal. Silas tentou falar, mas a garganta falhou. Mas você vai perder tudo, Henrique. Não, tio, eu tô ganhando. Pela primeira vez, eu tô construindo um legado que não depende de sobrenome nem de tapinha nas costas de rico. Naquela semana, Henrique convocou uma coletiva. Todos os jornalistas esperavam um pronunciamento de ataque. Esperavam um novo escândalo, mas o que ouviram
Foi silêncio por alguns segundos. E depois, uma fala simples, de microfone na mão e olhar direto. Eu não sou herdeiro do Império Moura. Nunca fui. Mas sou herdeiro de algo maior, da dignidade do homem que essa família tentou apagar. E é em nome dele, Silas, que eu devolvo ao povo tudo o que foi construído às custas do silêncio. A partir de hoje, começa o maior projeto social privado da história dessa cidade. E ele não vai depender de sobrenome, vai depender de coragem. Aplausos tímidos. Depois, aplausos em pé. Silas assistia de casa, emocionado. Marina aplaudia com as duas mãos e gritava: "Esse é o meu tio!" A elite, claro, tentou sabotar. Congelaram contas, inventaram dívidas, recorreram. Mas era tarde. O povo já tinha abraçado a causa. E o que é abraçado pelo povo não se dobra mais para a coroa. No mês seguinte, Henrique abriu um novo espaço, Casa Jonas, refúgio de filhos esquecidos, um abrigo para jovens sem família, em homenagem ao possível avô que foi deixado para trás. Na inauguração, uma frase na entrada: "Se a elite não te reconhece, vem que a gente te chama de família." Mas ainda faltava uma última coisa, algo que Silas guardava no peito há anos e que Henrique estava prestes a descobrir. A noite caiu devagar naquele sábado. O céu parecia forrado de veludo e silêncio. No instituto, Henrique terminava de guardar livros com Marina, que agora já lia sozinha obras inteiras. Silas observava os dois. Sentado num banco de madeira, com um café na mão e um segredo nos olhos, Henrique percebeu: "Tem coisa aí, tio. Pode soltar." Silas deu um meio sorriso, daqueles que vêm antes de uma verdade demorada. "Eu soube da existência do seu avô Jonas antes de você nascer. Na época, eu já trabalhava para a família na parte de baixo. Ouvi conversas, li papéis esquecidos, mas não contei, porque o nome Moura era mais pesado que qualquer verdade que eu podia carregar." Henrique se aproximou. "E por que agora você quer contar?" "Porque agora você é leve, e só quem é leve consegue carregar o peso dos outros sem afundar." Silas então tirou do bolso um envelope. Dentro, uma folha antiga, dobrada em 4. Era uma carta de Jonas, ao filho que talvez eu nunca conheça. Começava: "Me chamam de louco, de andarilho, de sujo." Mas ninguém perguntou o que eu carregava na cabeça. Ninguém quis saber que meu maior medo era deixar alguém para trás. Meu nome não vai para os livros. Mas se um dia você, menino de olhos fundos, sentir que o mundo te dá as costas, saiba que um homem te amou de longe, mesmo sem ter te conhecido. Henrique não piscava. Marina abraçava a perna dele. Silas então completou com os olhos úmidos: "Jonas era seu avô, Henrique, biologicamente, espiritualmente e poeticamente, porque só alguém como ele podia ter deixado você com esse tipo de alma." Henrique chorou. Silas também. Mas foi Marina quem quebrou o silêncio. "Então, a nossa família agora tem 3 nomes, né?" Silas olhou para ela. "Quais?" Ela respondeu com doçura. "Silas, Henrique e Jonas. Um que foi escondido, um que descobriu e um que sonhou." Os 3 se abraçaram. Do lado de fora, a placa do instituto brilhava com a luz da lua. Na semana seguinte, Henrique recusou um convite para voltar à Mouratec. Disse que preferia dar aula de literatura às segundas-feiras. Silas foi homenageado pela Câmara da cidade como cidadão de honra. E Marina escreveu seu primeiro livro infantil, chamado O Porteiro que Sabia Tudo. Vendeu mais que biografia de político. Na última cena dessa história, Henrique está sentado numa varanda. Olha para o horizonte, balança a cadeira e diz: "No fim das contas, não é sobre quem herda o que tem, é sobre quem honra o que é." E se você ouviu até aqui, meu amigo, é porque também carrega um nome que quer fazer valer, seja ele qual for. Agora me diz, qual verdade da sua história ainda falta ser contada? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais causo bom contado na varanda. Do seu velho Vovô Rico.